Então, pessoal, bom dia. Nós vamos entrar no assunto agora sobre cunicultura, a criação de coelhos. Então, a partir de agora, vocês podem colocar o nome de vocês no chat, tá? Para ficar registrado que vocês estão em aula. Tá bom? Coloque ali o nome de vocês no chat para ficar o registro que vocês estão participando da reunião. Estou tentando me adequar aqui, que eu estou hoje num outro ambiente. Tá? Então, para o interior do Rio Grande do Sul, então, às vezes, a conexão pode falhar um pouco. Tá? Porque a internet aqui não é das melhores. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre coelhos. Tá? A criação de coelhos e suas funções econômicas aí de interesse esotérico. Então, pessoal, cunicultura. Tá? A cunicultura então, é uma parte da zootecnia aonde nós trabalhamos a criação de coelhos. Tá? Antigamente, nós também trabalhávamos, além da cunicultura, nós trabalhávamos com a criação de chinchilas, com o objetivo de produção de pele. Hoje, a criação de coelhos e também a criação de chinchilas, ela está mais voltada para animais pet. Tá? Antes a gente trabalhava com coelhos e chinchilas para produção de pele. Hoje a gente trabalha mais com animais para criação de animais de estimação. Bom, o que é cunicultura, então? É a parte da zootecnia que trata da criação de coelhos. Tá? Como atividade pecuária, é o conjunto de procedimentos técnicos e práticos necessários à produção de carne. O coelho começou, então, primeiramente, tá, a ser criado, ser domesticado para produzir carne. Por ser um animal muito prolífero, então, produz uma grande quantidade de carne durante o ano. Depois, você observou que a pele do coelho e os pelos do coelho poderiam ser utilizados para a produção de roupas. Tá? A pele hoje está em desuso. Então, a criação de animais para a produção de pele, né, coelhos, chinchilas, isso está em desuso. A produção de pelos de coelho ainda são utilizados, principalmente para a produção de roupas finas, tá? Lingeries do pelo de coelhos. Então, existem lingeries que se chamam cachemira, que são pelos de coelho trançados, né, e transformados em fios para a produção, então, de roupa. Hoje, a principal criação dos coelhos é para animais pet, tá? Criar em casa um animalzinho de estimação. Claro que existem alguns problemas aí nesse tipo de criação. Ele não é um gato, ele não é um cachorro, tá? Então ele tem certas características para ser criado como animal pet. Ele não pode ser criado como eu crio um gato, como eu crio um cachorro. Tá bom? E também os coelhos são criados em condições especiais para uso em laboratório. Por exemplo, agora, no desenvolvimento das vacinas, se utiliza, né, os coelhos como animais de laboratório, ou seja, animais de biotério, para fazer os testes das vacinas, primeiramente nos animais, para depois a gente poder levar, num outro momento, essa vacina para as pessoas. Então, a cunicultura, ela tem várias escalas dentro da sua criação, desde a produção de alimento até a produção de medicamentos. Então, ela é bem ampla, certo? Bem ampla, então, a cunicultura. Bom, o que é o coelho, pessoal? Vamos localizar ele dentro dos animais. Tá? Ele é do reino Animalia, né?
o filo dele é cordata, então animal dotado de um eixo ou de uma notocorda, igual a nós, seres humanos. Ele pertence ao subfilo vertebrata, animais possuidores de coluna vertebral. A classe dele é mamália, então, animais dotados de pelo e cujas fêmeas alimentam suas crias através de um líquido que nós chamamos de leite. Então, até aí, o reino, o filo, o subfilo e a classe, os coelhos, são parecidos com os seres humanos. A partir da ordem, muda, então, separa dos outros animais. A ordem aos coelhos pertence é a logomorfa, tá? Essa ordem se caracteriza por apresentar dentes incisivos que cresçam e bolsas escrotais internas, e ela se divide em 3 espécies de animais principais: os coelhos, as lebres e os picas, ou coney, tá? Que é uma outra ordem de animais. Sendo que os dois primeiros, os coelhos e as lebres, são de interesse econômico, principalmente os coelhos. Tá? As lebres é mais para a produção de carne, e os coelhos para a produção de carne até laboratório. Enquanto os coney e os picas são animais selvagens e não foram domesticados pelo homem. A família, então, dos coelhos e lebres compõe a família Leporidae. Então, nós conseguimos então caracterizar os coelhos e as lebres dentro de uma família, a qual, então, nós vamos estudar. Bom, a ordem logomorfa, pessoal, a qual nós temos o gênero de coelhos, o gênero de lebres e o gênero de picas ou coneys, elas são distintas por várias espécies. Dentro do gênero coelho, nós encontramos em torno de 21 espécies, tá? Sendo que a principal que nós temos interesse econômico é a Oryctolagus, que é o coelho europeu, que a gente chama de coelho doméstico hoje, que é representado, né, pela espécie Oryctolagus uniculus. Já o gênero lebre possui, dentro das suas espécies, 26 espécies de lepus, 15 espécies de poelegos e uma espécie de nosalegos. Já os picos e os coneys são formados por 14 espécies. Então, dentro da ordem logomorfa, nós temos 3 gêneros e inúmeras espécies. A espécie, cada uma tem a sua característica própria. Comprimento de orelha, tamanho do animal, comprimento de perna, comprimento do pelo. Então, isso vai diferenciar as espécies e também aonde elas vivem e também o que elas se alimentam. O que nos interessa principalmente é o gênero coelho e a espécie Oryctolagus. E dentro dessa espécie Oryctolagus, o coelho Oryctolagus uniculus, que é europeu, o qual foi domesticado e é criado hoje por nós. Então, aqui nós temos a Auctona, uma pica, tá? Que é parecido com um ratinho. Não confundir, tá, essa ordem de animais com os roedores. São animais diferentes. Aqui nós temos o coelho e aqui nós temos uma lebre. Os 3 aqui, pessoal, eu postei fotos, tá, com a pelagem semelhante. Tá? Os Auctona e o lepus possuem esta pelagem. Tá? Sendo que o lepus pode modificar sua pelagem entre o verão e o inverno.
sendo que no verão fica essa pelagem mais baixa e no inverno a pelagem mais limpa. Já os coelhos possuem as suas pelagens específicas que vão caracterizar raças de coelhos. Tá? Para mim caracterizar raças de coelhos, a gente usa cor dos pelos, comprimentos dos pelos e também tamanho dos coelhos, dentro das raças dos coelhos, tá bom? Então vamos separar um pouco a ordem logomorfa, que é a dos coelhos, das lebres, da ordem rodentia, que é dos roedores. Então, a ordem logomorfa possui 4 dentes incisivos no maxilar, 2 grandes à frente e 2 pequenos atrás. Os roedores, apenas 2 dentes incisivos. Então, aí já diferencia entre a ordem logomorfa e a rodente. O escroto dos machos, dos logomorfos, são localizados à frente do pênis, enquanto que nos roedores o escroto está atrás do pênis. O pênis não possui osso na ordem logomorfa. Nos roedores, o pênis possui ossos. As orelhas dos logomorfos são maiores e elípticas, enquanto que os roedores são menores e arredondadas. E a cauda, na ordem logomorfa, ela é curta, tá? E é inteiramente coberta por pelos. Já nas rodentes, as caudas são longas e sem pelos. Então, isso vai diferenciar logomorfo e rodente. Se vocês pegarem livros muito antigos, tá? Vocês vão observar que a ordem logomorfa estava dentro da rodente. Nas caracterizações mais modernas, separarem entre as duas ordens, logomorfa e rodente. E a que nos interessa é a ordem logomorfa, certo? A rodente, então, são os roedores. Dentro da família Leporídeos, nós temos que diferenciar, pessoal, tá? Os coelhos das lebres. Aqui tem um vídeo, para vocês assistirem, o link de um vídeo, que diferencia coelhos e lebres. Mas vamos lá, então, fazer essa diferença entre coelhos e lebres. Coelhos são animais sociais e colônias subterrâneas quando na natureza. Já as lebres, quando na natureza, são animais não sociais, vivem aos pares e isolados. Coelhos são excelentes cavadores, então eles fazem túneis no solo, mas eles não escalam. E também... Oi. O senhor está com os 2 microfones ligados e a gente está tendo interferência para ouvir. Valeu, obrigado. Tá bom. Valeu. Melhorou agora? Sim. Tá bom. Muito obrigado, então. De nada. Então, pessoal, ó, vamos de novo, então. Os coelhos são animais sociais que vivem em colônias subterrâneas. As lebres são animais não sociais que vivem aos pares isolados. Então, isso já diferencia as duas, né, famílias de Leporídeo. Já os coelhos são excelentes cavadores, não escalam e são péssimos mergulhadores. Então, eles não gostam de nadar, não gostam de água e preferem o subsolo. Já as lebres são péssimos cavadores, então elas não abrem buracos no chão para se esconder, são boas mergulhadoras, então elas conseguem nadar e preferem a vida a céu aberto. Tá? Elas fazem ninho em moitas. Os coelhos fazem ninho no subsolo. Isso na natureza. Os coelhos passam a maior parte do tempo no interior de suas galerias subterrâneas. Eles mesmos cavam. Já as lebres passam a maior parte do tempo na superfície e em campo aberto. Os coelhos são velozes, porém cansam depressa. Dão curtos piques, corridas curtas e logo cansam. Já as lebres são mais velozes, porém se cansam bem menos. Elas correm longas distâncias. O coelho, ao persistir ou
observar o perigo, eles batem a pata no chão para alertar o resto da colônia. Então, é uma forma que eles têm de se comunicar quando do perigo. Já as lebres, quando sentem perigo, elas correm, tá? Elas fogem, saem correndo em zigue-zague. Os coelhos correm velozmente em zigue-zague, tá? Já a lebre, eu falei anteriormente zigue-zague, não, ela corre em linha reta. Então isso diferencia eles. Isso na natureza, tá, pessoal? Coelhos, ninhos subterrâneos. Lebres, ninhos em moitas e arbustos. Coelhos, período de gestação de aproximadamente 30 dias, com no mínimo 27 dias e no máximo 33 dias. Lebres, período de gestação de aproximadamente 40 dias, com no mínimo 36 e no máximo 44. Então, os coelhos são mais precoces, por isso que permite maior número de ninhadas durante o ano. O número de nascidos por parto nos coelhos é elevado, tá? A média é de 6 a 10. Então, a média é de 6 a 10 láparos nascidos, que é como a gente chama o coelho quando nasce, láparo. Com no máximo 15, sendo que tem relatos na literatura de coelhas já parindo 24 láparos. Já a lebre, o número de nascimento por parto é baixo. Em média, entre 1 e 4 nascidos. Por isso que o coelho foi domesticado, pela grande prolificidade. Já pensou uma coelha aí com 24 láparos? A quantidade de carne que é produzida, sendo que essa coelha tem condições de parir a cada 40 dias num sistema bem intensivo. Então, o número de animais produzido é bem considerável. Tá? Pessoal, estou vendo que tem alguns entrando agora. Não esqueçam de colocar o nome e a turma lá no chat para ficar registrada a presença, tá? E assim, se eu esquecer de alguém, vocês têm que entrar em contato comigo, que às vezes passa, que é muita gente. São 150 alunos, eu tenho que olhar um por um para ver quem é que está, e de turma por turma para ver quem é que estava na disciplina. Às vezes escapa um. Entra em contato, diz, ó, professor, eu estava... Daí a gente olha lá, se a pessoa realmente estava em aula, a gente coloca a presença, tá? Que a gente é acometido de realizar erros também. Bom, os filhotes, pessoal, dos coelhos, nascem sem pelos, e esses pelos aparecem somente após 3 dias de idade. Já as lebres já nascem com pelo. Os filhotes dos coelhos nascem de olhos fechados, tá? E só vão abrir esses olhos 10 a 11 dias após o nascimento. As lebres já nascem com os olhos abertos. Os filhotes de coelho começam a andar coordenadamente em torno com 18 dias de vida. Os filhotes de lebre já começam a andar já após o nascimento. Só que o coelho chega à precocidade, à idade adulta, mais rapidamente que a lebre. Então, o coelho é mais precoce que a lebre. Só que os seus filhotes precisam de cuidados maiores após o nascimento do que a lebre. Por que disso? Porque o coelho nasce dentro de uma toca. Na natureza, a coelha abre a toca, faz o ninho, arranca seus pelos, constrói o ninho, e ali ela vai parir, então, os láparos. E vai cuidar esses láparos até em torno de 18, 20 dias de idade, aonde ela, então, desmama esses láparos. Já a lebre, pessoal, o ninho é em cima do solo, então os filhotes, como tem um ambiente mais agressivo, eles têm que nascer já com pelos, com os olhos abertos e com capacidade de fugir de predadores. Tá? Os coelhos possuem membros anteriores curtos
e posiciona o corpo levemente na horizontal. Já as lebres possuem os membros longos, anteriores longos, e o seu posicionamento do corpo é na vertical. Então, o coelho, quando fica parado, ele fica parado horizontalmente. A lebre já para, mas em pé. Então, essas diferenças, basicamente, vai diferenciar os coelhos das lebres. Então, vamos estudar agora os coelhos, tá? Pessoal, os coelhos, tá? É uma cultura das atividades mais sustentáveis e rentáveis do ramo do agronegócio. Por quê? Porque se aproveita quase tudo do animal, tá? Ó, a gente tem aproveitamento dos seus resíduos, desde os resíduos gerados na criação, porque o esterco, a urina do coelho é muito rica em nitrogênio, então essa urina, esse esterco pode ser curtido e utilizado como um adubo de grande valor químico, tá? A carne do coelho se caracteriza por ser uma proteína de alta qualidade, tá? Ela é muito rica, é uma carne magra. Hoje você busca carnes magras para consumo, a carne de coelho é uma carne ideal para quem busca esse tipo de carne. Ela é melhor que a carne de frango, e é melhor que a carne de suíno, e é melhor que a carne de bovino, que é as 3 carnes principais que a gente tem no mercado, tá? Mas a carne de coelho é uma carne magra, com pouca gordura. Então, isso caracteriza essa carne sendo de qualidade. A questão é o consumo. Nós não temos o costume de consumir a carne de coelho. O europeu consome muita carne de coelho, tá? Porque eles têm uma dificuldade maior de produzir carne. Nós temos facilidade de produzir carne, então nós consumimos outros tipos de carne. A pele do coelho pode ser utilizada na confecção de agasalhos, casacos, colchas. Hoje, a pele do coelho está um pouco em desuso, principalmente para a confecção de casacos. Mas ainda se confecciona colchas e alguns agasalhos com essa pele. Ela é muito quente, ela é muito térmica. O couro do coelho, pessoal, tá? Ele serve para fazer bolsas, carteiras, sapatos, roupas. E também gelatinas, tá? Quase toda a gelatina que a gente consome, ela é feita de couro e aparas de bovinos e também de coelhos, tá? Então, gelatina é feita de aparas. É colágeno. Colágeno tem na pele, tá? No couro. O cérebro do coelho é utilizado para fazer tromboplastina, que é um coagulante, tá? E ele é utilizado, por exemplo, no teste do pezinho. Toda criança que nasce hoje faz o teste do pezinho lá para saber se existe algumas doenças. O coagulante existente naquele reagente feito para o teste do pezinho é feito da tromboplastina, que é do cérebro do coelho, tá? O esterco, eu já falei, é rico em nitrogênio, fósforo, potássio, muito bom para ser utilizado como adubação. A urina, pessoal, é utilizada como fixador de perfume. A urina do coelho é forte, ela impregna, tá? Ela tem um fixador muito bom. Então, as indústrias de beleza, de perfume, retiram o cheiro forte, purificam essa urina, separam o fixador do cheiro dela e utilizam na produção de perfumes. Por exemplo, um perfume chamado Chanel número 5 é utilizado, foi criado a partir da urina do coelho. E até hoje é utilizado como fixador a urina do coelho. Os perfumes mais caros do mundo são utilizados a urina do coelho. Como reprodutores, né? Ó, as fêmeas são prolíferas, não é?
Então, são excelentes reprodutoras para a produção de animais, para a produção de carne, ou mesmo hoje utilizado, né, na produção de animais pets. O que mais que a gente tem para os coelhos? É utilizado as patas, as caudas e as orelhas para fazer amuletos, souvenirs, objetos de decoração. As vísceras, tá? Contém vitaminas, lipídios, minerais e aminoácidos e entram na composição de rações para animais, para gatos, cachorro. Então, animais carnívoros, que a gente compra hoje ração, na sua composição dessas rações, pelas vísceras dos coelhos serem ricas em aminoácidos, e esses aminoácidos essenciais para esses animais, entram essas vísceras, então, na composição das rações. Os pelos, usados na confecção de tecidos, não é? Medicação tópicas e feltros. Até medicação é feita com pelos de coelho. E como animais pets, servindo, então, como animais de companhia. Então, vocês veem que o coelho tem uma grande utilização, tá, na produção. Então, quem cria coelho pode criar desde para a produção de carne. Aqui tem um coelho abatido. Então, vocês veem aqui como é que é a carcaça do coelho. Ele tem um bom aproveitamento de posterior e também o anterior. E aqui na carcaça, normalmente essa parte aqui de carcaça, está as costelas e tem mais ossos aqui, essa parte aqui é aproveitada para alimentação animal, e essa outra parte aqui, o dianteiro e o posterior, na alimentação humana, onde tem uma boa quantidade de carne. Tá? Então, coelho, produção de carne, venda de reprodutores, produção de pele, laboratório, animais de estimação, produção de pelos. Então, tem várias utilidades a criação de coelhos. Bom, origem do coelho doméstico, pessoal, que é o que a gente cria. Então, o que a gente cria hoje? Todos os coelhos que a gente tem, desde os mini coelhos até os coelhos gigantes, que foram seleções que foram realizadas para devidos fins, eles se originam do Oryctolagus cuniculus, que é o coelho europeu, e esse coelho europeu é proveniente da Península Ibérica e do norte da África. Então, através do cruzamento desses coelhos da Península Ibérica e do norte da África, nós criamos as raças de coelhos hoje criadas, tá? No Brasil, existe a Associação Científica Brasileira de Cunicultura, aqui está o site deles, ACBC, tá? Aonde essa associação classifica os coelhos em raças, dependendo 4 aspectos. Então, quais são esses aspectos? Aptidão, se o coelho é para a produção de carne, se o coelho é para a produção de pelo, se o coelho é para a produção de pele, se o coelho é para pet. Também, as raças são classificadas quanto à cor da pelagem, as raças são classificadas quanto ao comprimento do pelo e o porte físico do animal, ou seja, tamanho do corpo e o peso. E ainda existem os padrões secundários, como tamanho, inserção da orelha. Se a orelha é longa, se a orelha é curta, se a orelha é caída. Então, são padrões secundários. Presença ou não da papada, que é uma característica em alguns coelhos da questão de gênero. Tá? A presença da papada. A cor, a forma e também o tamanho dos olhos. Então, isso são padrões secundários para determinar as raças dos coelhos. No Brasil, existem aproximadamente... Por que aproximadamente? Porque normalmente existe cruzamento entre raças que os produtores fazem e essas raças não estão registradas no Ministério da Agricultura.
Registradas são 40 raças, tá? No Ministério da Agricultura. Mas aproximadamente 40. Por quê? Porque eu posso pegar um coelho gigante de Flanders, uma fêmea, e cruzar, por exemplo, com um mini top, que é um coelho pequenininho de criação pet. A gigante de Flanders é para carne. O mini top, o lollipop é para produção de animal pet pequenininho. E fazer o cruzamento. Daí sai uma nova raça. Não sei o que vai sair. Porque eu peguei uma fêmea gigante com um macho pequeno. Tá? Bem pequenininho. O que sair daí a gente não sabe. Eles têm capacidade de cruzamento e eu posso formar uma nova raça. Não sei o que vai sair, pessoal, tá? Mas é uma nova raça e essa nova raça, com o tempo, ela vai ser registrada no Ministério da Agricultura. Tá bom? Bom, os principais, tá? Onde as raças, as principais pertencem ao grupo do tipo corporal mediano. Então, raças de carne. Tá? Dentro das raças de carne, nós temos as raças Nova Zelândia Vermelho, Nova Zelândia Branco, Borboleta Inglês, Califórnia, Prateado de Champagne, Creme de Argenta, tá? Rhinelander, Negro Fogo, Azul de Viana, Havana Chocolate, Chinchila. Então, só para vocês verem aqui, pessoal, se vocês observarem, por exemplo, Nova Zelândia Vermelho e Nova Zelândia Branco era uma raça e foi, então, subdividida em função da cor do pelo do coelho. Tá bom? Então, Nova Zelândia é em função da cor do pelo. O Califórnia também. Tá? O Califórnia é um pelo branco, com extremidades pretas. O borboleta inglês, que é branco, com as extremidades pretas, só que ele é maior. Prateado champanhe, que é a coloração prateada do pelo. O creme de argenta é uma coloração prateada do pelo. O Rhinelander é em função da região aonde ele foi desenvolvido. O negro fogo é uma pelagem preta avermelhada. O azul de Viana é uma pelagem cinza azulada com a origem em Viena, desculpa. O Havana chocolate foi criado em Havana com a coloração chocolate de pelo. E a pelagem chinchila, que é uma pelagem mais próxima à selvagem. Então, essas raças de carne, todas são caracterizadas em função da cor da sua pele. Já as raças de pele, tá? Se vocês observar, na frente da raça de pele tem o prefixo rex. Então, toda a raça para pele, ela é rex alguma coisa. E essa alguma coisa é a cor do pelo. Então, eu tenho o rex branco, o rex castor, o rex dálmata, o rex chinchila, rex azul, rex vermelho, rex cinnamon, rex chocolate, rex califórnia e rex negro fogo. Tá? Então, prefixo rex em coelho significa que o pelo é bem curto e é para produção de pele. Não quer dizer que eu não possa ocupar esse coelho para produção de carne. Só que essas outras raças anteriores aqui, os posteriores e os anteriores têm uma quantidade de carne maior que essas outras raças aqui. E da mesma forma, essas raças de carne, eu também posso aproveitar o pelo desses animais. Só que são raças para a produção de carne e o pelo é um pouco mais longo que as raças de pele. Pele, não pelo. Ok? Dentro das raças PET, que são coelhos pequenos, adaptados para ser criados dentro de casa, aquelas outras raças não são adaptadas para ser criadas dentro de casa. Nós temos as raças Hermelin, holandês, Leonhead, Rotot, Mini Rex e Mini Lop. A Leonhead, ele é bem peludo.
tá? É esse coelho que eu coloquei aqui no início aqui da apresentação. Esse é um Lionhead. Olha como ele é, peludo. É uma raça específica para ser criada dentro de casa e também utilização do seu pelo. Certo? Já as raças Rotot, Mini Rex e Mini Lope são raças bem pequenas de coelho. Tá? O Mini Rex é uma raça de coelho pequena com pelo curto. O Mini Lope é uma raça pequena com as orelhas caídas do coelho. Então, cada um tem uma características que nós vamos ver. Então, pessoal, aqui nós temos o coelho Califórnia, certo? Ele tem a raça Califórnia, duas pelagens, certo? O Himalaia branco e preto, que é esse da foto aqui. Então, olha a característica. O pelo é branco no corpo, tá? O focinho, orelhas, pés e rabo são escuros, pretos, certo? Com pequenas manchas na papada, às vezes. Então, esse aqui é um coelho que tem uma papada desenvolvida. As fêmeas desenvolvem a papada para guardar alimento. É uma reserva alimentar de gordura que as coelhas têm, para que no momento da amamentação, elas utilizam esta gordura da papada para a produção de leite para os láparos. Certo? Aqui tem a característica da fêmea Califórnia, o registro, nascimento 2012, claro que essa fêmea já foi descartada, tá? E a aptidão do Califórnia é carne e pele. Aqui nós temos os pesos médios dos animais, tá? Comprimento médio do pelo entre 2,5 e 3 centímetros, tamanho em torno de 4 kg macho, e 4,5 kg a fêmea. As fêmeas sempre são maiores que os machos. E é resultante do cruzamento de raças. Então, essa raça foi criada, tá? A raça Califórnia foi criada nos Estados Unidos através do cruzamento da raça chinchila, raça russa e Nova Zelândia branco. Tá bom? Então, sai esse coelho aqui branco, com extremidades escuras e a cor do olho escura. Isso caracteriza, então, o Califórnia. Já o Nova Zelândia, ele pode ter 3 cores. Ele pode ser o Nova Zelândia branco, Nova Zelândia vermelho e o Nova Zelândia preto. A aptidão dele é carne e pele. Tá? E ele recebe essas denominações. NZB, quando ele é o branco, NZV, quando ele é o vermelho, e o NZP, quando ele é preto. Isso vai no registro, então, do animal. Quando você fala, então, da raça Nova Zelândia, você fala apenas nozes NZB, NZV ou NZP. Comprimento do pelo também é médio, entre 2,5 e 3 centímetros. Peso adulto do macho entre 4 e 4,5 e as fêmeas entre 4,5 e 5 quilogramas. Lembrando sempre que as fêmeas são mais pesadas e as fêmeas apresentam papada, como aparece nesse NZV aqui. Olha aqui a papada. Qual é a finalidade da papada da fêmea? Reserva alimentar para quando ela estiver dando leite aos láparos. Os machos, no caso desse NZB aqui, ele não possui papada. Tá? Então, isso a gente consegue diferenciar o dimorfismo sexual deles através da presença da papada. As fêmeas têm papada e os machos não têm a papada. Muito bem. A raça chinchila, tá? A origem é França, a aptidão é pele e carne. Então, essa é a coloração chinchila, tá? Uma coloração mais próxima do que é o coelho na natureza, dos coelhos selvagens. A borda das orelhas, a coloração é preta. Então, na pontinha da orelha, lá no fundo, vamos aumentar essa foto para vocês observarem, certo? Lá no fundo da orelha, aqui atrás da orelha, a gente observa, né, uma coloração preta, então, na borda da orelha. Então, isso que é característica da raça chinchila.
O pelo, pessoal, tem 3 cores, uma base cinzenta, o meio do pelo é branco e a ponta é preta. Então, é a característica da pele ou da pelagem chinchila. Redor dos olhos, os flancos e o ventre da parte inferior da cauda são cinza claro. Parte superior da cauda é preta. Comprimento médio entre 2,5 e 3 centímetros o pelo. Peso adulto macho entre 4,2 quilos e fêmea 4,7 quilos. A mesma característica. Macho sem papada e fêmeas com papada. Tá? Aqui tem uma fêmea chinchila. Tá? Essa foto era da Expo Inter, que esse ano não teve, né? Então, essa foto aqui lá da Expo Inter é de uma fêmea que ganhou um prêmio. Olha a coloração do pelo dela. Tá? É uma chinchila Rex. O que é o Rex? Pelo. Desculpa, pele. Produção de pele. Tá? Fêmea. Olha a papada dela. Uma fêmea da raça chinchila Rex. Tá? Produção de pele. Então, foi uma fêmea premiada na Expo Inter. Aqui está o selo que eles recebem quando ganham prêmio. Recebe aquele selo lá com as 3 cores, amarelo, vermelho e verde. Ou seja, é o animal que ficou em primeiro lugar numa exposição. O azul de Viena ou branco de Viena, a origem Áustria, já está dizendo Viena, né? Aqui é Áustria. Aptidão, carne e pele. Pelagem pode ser azul ou branco uniforme. Comprimento do pelo entre 2,5 e 3 centímetros, certo? Peso médio, macho 4,5 kg e fêmea 5 kg. Então é um coelho maior que os anteriores. E os olhos são azuis escuros. Isso caracteriza, então, essa raça. Ela pode ter, então, uma pelagem azulada e branca. Mas característica da raça é a coloração dos olhos, que é olhos azul escuro. Pessoal, não esqueça de colocar o nome na lista de chamada ali no chat, tá? Também saber quem é que está presente. Olha aqui, então, raça azul de Viena. 2 coelhos azul de Viena. 2 fêmeas. Por que a gente sabe que são fêmeas? Porque tem a presença aqui da papada, certo? Presença da papada. Prateado champanhe. 2 fêmeas também, raça prateado champanhe. Então, vocês observam que ele é prateada, a pelagem. Na verdade, é uma pelagem acinzentada, tá? 2 fêmeas, em função das papadas. Negro fogo, olha a pelagem negro fogo, então ela é escura, avermelhada. No caso aqui nós temos um macho, por quê? Porque não tem a papada. Um borboleta inglês, então ele é chamado de borboleta por causa das características do rosto dele e das orelhas, lembrando uma borboleta. Então ele é branco com manchas pretas, também um macho. Alguns coelhos Rex, que lembro que Rex é pelo curto, então vários coelhos Rex. Aqui tem, pessoal, tá? Isso aqui é um grande criatório de coelho aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Dois Irmãos. Vocês podem acessar o site, lá tem várias raças de coelhos, eles falam sobre as raças de coelho. Então aqui nós temos um branco Rex, um cinnamon Rex, um dálmata Rex, castor Rex e um vermelho Rex, tá? Todos com pelo curto, que a função do Rex é produção de pele, ok? E aqui os coelhos de criação doméstica, para criar dentro de casa. Os outros coelhos são para criar em produção, em galpões, instalações adequadas. Se vocês pegar um coelho daqueles lá das outras raças, pessoal, e trouxer para dentro de casa, eles vão sofrer. E a gente sabe que tem muita gente comercializando aquele tipo de coelho, os quais não se adaptam ao terreno, né, dentro de casa, dentro da casa,
e morrem muito cedo. Já essas outras raças que eu vou mostrar para vocês são raças para serem criadas como animal pet. Tá? Podem ser criadas dentro de casa, só que tem todo cuidado especial. Tem que ter uma área para o animal defecar, certo? Tem que ter uma área para ele se alimentar. A alimentação tem que ser para coelhos, que coelhos têm um problema para defecar. Coelho precisa consumir os secotróficos, que não é uma fezes, é uma secreção que sai do ânus dele, tá? Ele precisa consumir aquilo ali, e as pessoas não deixam o coelho consumir aquilo. Acho nojento, mas o coelho precisa daquele consumo, daqueles secotróficos, para poder sobreviver. Então, a alimentação de coelho ele é totalmente diferente de um cachorro, de um gato, de um papagaio, de um periquito, do que vocês tiver na casa de vocês. A alimentação de coelho tem que ser adequada para a alimentação de coelhos. Tá? E tem certos produtos que a gente não pode dar para coelho consumir. Depois nós vamos falar de nutrição nas próximas aulas. Então, aqui nós temos a raça Lionhead, tá? Então, pelo de leão, não é? Traduzindo aqui, Lionhead, pelo de leão, então ele é bem peludinho, é um coelho pequeno, bem menor que aqueles anteriores. O mini holandês é um pelo curto, tá? Também é para criação dentro de casa, tá bom, pessoal? Diferente, esses coelhos aqui não tem papada, tá? Diferente daquelas outras raças lá que a gente conseguia diferenciar o macho e as fêmeas pela papada, nesse aqui eles não possuem a papada quando adulto. Mini rotote, então eles têm a característica, ele é branco e possui esse óculos em volta dos olhos. Então essa aqui é a raça Mini rotote. O mini lop, que é aquele coelhinho com as orelhas caídas, tá? Também é um coelho pequeno, para criação dentro de casa. O mini rex, criação também, pode ser criado como animal pet. Tá, pessoal? Então, essas são as principais raças de coelhos hoje existentes no Brasil. Vocês podem acessar tanto a associação, que está aqui o site, Científica Brasileira de Conicultura, que lá tem as raças criadas no Brasil, como vocês podem acessar esses sites aqui que tem embaixo das fotos, que vai direcionar vocês também para informações sobre coelhos. Tá? As informações sobre coelhos, sobre as raças de coelho. O que diferencia os coelhos, então, anatomicamente? Tá? Isso é importante saber, porque o coelho tem alguns instintos bem diferentes dos outros animais. Bom, quais são esses instintos? Primeiro, pessoal, o coelho ele é um animal de caça, ou seja, ele é caçado. Então, ele é presa, né? Mas ele é uma presa. O coelho, no trato digestivo dele, ele é considerado um monogástrico com seco funcional. O que é o seco funcional? O coelho come ervas, tá? E essas ervas vão ser fermentadas no seco. Dessa fermentação no seco, vai originar outros alimentos que o coelho aproveita. Aqui no seco, então, ele vai ser produzido bactérias microbianas, tá? Que vão gerar proteína microbiana, vão gerar vitaminas do complexo B, vitaminas K, vão gerar energia da fermentação. Essa energia vai entrar via mucosa para a corrente sanguínea do coelho e vai servir para o coelho, então, aproveitar essa energia para seu desenvolvimento. Já a proteína, a vitamina K e as vitaminas do complexo B, pela manhã, bem cedo, vai sair através do muco pelo ânus do coelho
que a gente chama de secotróficos. Esses secotróficos, o coelho, no amanhecer, ele vai consumir esses secotróficos. Esses secotróficos é rico, então, em proteína, né, em aminoácidos, é rico em vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B e vitamina K, e energia. Então, o coelho vai reconsumir esses secotróficos, vai, no estômago, vai receber a parte química, aonde vai ser quebrado em moléculas menores, e daí essas moléculas menores vão para o intestino delgado, aonde vão ser assimiladas, tá? Por o coelho. Então, se vocês observarem, então, o coelho tem que comer, ele come as ervas, passa pelo estômago, pouca coisa é absorvida dessas ervas, é absorvidas no intestino. Após a fermentação no seco, é que essas ervas vão se transformar num muco, aonde o coelho vai reconsumir, ok? E daí sim, isso vai ser assimilado pelo coelho. Então é um animal totalmente diferente dos outros que vocês conhecem. Ele é um animal monogástrico de seco funcional, tá bom? Ele precisa consumir esses secotróficos. Então as pessoas, quando criam essas raças de coelhos menores dentro de casa, observam o coelho comendo o secotrófico e acham que o coelho está comendo fezes. Não, o coelho não come fezes. Ele come os secotróficos e ele precisa comer os secotróficos. As fezes ele expele como qualquer outro animal e não consome. Tá bom? Tem que deixar isso bem claro. É secotróficos, não é cocotróficos. É secontróficos. É uma secreção. Cocotróficos é cocô. Coelho não come cocô. Ele come os secotróficos. Tá bom? Então, isso é uma característica desse animal. E ele precisa disso. Se a pessoa não deixar ele consumir os secotróficos, ele pode vir a óbito. Por falta de aminoácidos, por falta das vitaminas que ele produz dentro do seco e ele repõe através desses secotróficos. Porque a ração que a gente fornece é pouco assimilada no intestino e vai ser fermentada no seco, produzido seco, onde ele vai reconsumir isso e aí sim ser assimilado. Tá bom? Por isso que é importante saber de anatomia e saber a parte de comportamento do animal. Cada animal tem um comportamento diferente. Tá bom? Outra característica anatômica importante dos coelhos, além da papada, que é no coelho adulto que a gente pode observar, é nos machos e nas fêmeas, tá? Pessoal, é muito difícil, olhando, simplesmente descobrir se é macho ou fêmea. Para saber se é macho ou fêmea, a gente tem que pegar o animal e exteriorizar os órgãos genitais, tá? Tem que exteriorizar os órgãos genitais. No momento que a gente exterioriza os órgãos genitais, nos machos salta uma pequena ponta de 1 centímetro, tá? Uma pelezinha de 1 centímetro, um canudinho de 1 centímetro, tá? Que é, então, a característica do macho. O pênis do macho do coelho é interno. Ele não exterioriza o pênis, tá bom? O pênis dele é interno. Os testículos do coelho são internos. Ele não exterioriza, tá? Então, se a gente exteriorizar e aparecer uma pequena pontinha, uma pequena pele levantada, forma ovalada, é macho. Nas fêmeas, no momento que a gente exterioriza, aparece em forma de fenda. Então, no machos é circular e nas fêmeas é em forma de fenda. Então, para saber, a gente precisa pegar o animal e exteriorizar. E isso é importante quando a gente faz o desmame ali, dos machos, dos láparos, tá? Desmama os láparos, já separar em machos e fêmeas, tá? Os machos vão para umas gaiolas e as fêmeas vão para outras gaiolas.
não esqueça que os coelhos são bem prolíferos e nós temos que evitar o cruzamento entre irmãos. E o macho, ele se mata quando fica com as fêmeas. Ele judia da fêmea e morre, tá, copulando. Então eles precisam ser separados. Bom, dados fisiológicos da raça, tá? Aqui é um exemplo da Nova Zelândia branca. Pessoal, cada raça tem as suas características. Vamos trabalhar com a Nova Zelândia branca, tá? Então, peso ao nascer do láparo em torno de 54 gramas. O macho adulto pesa em torno de 4,5 kg e a fêmea 5 kg. Abertura dos olhos após uma semana. Início da alimentação sólida após 21 dias. Tá? Então, até 20, 21 dias, os láparos são dependentes do leite materno, eles não consomem. Então, isso aqui é uma média. Pode variar de 18 a 23 dias, início da alimentação sólida. Quando começa a alimentação sólida, a gente desmama. Dias de gestação de uma fêmea, em torno de 31 dias, podendo variar de 28 a 34, depende do tamanho. Raças menores, 28, raças maiores, 34. Número de partos, quando intensificado, até 10. Em média, 6 partos por ano. Com 8 ninhadas em média, tá? Podendo variar de 1 a 13. O ideal é acima de 8 láparos. De 8 láparos. Anos de vida, um coelho vive em média 5 anos e tem registro de 13 anos no máximo. Maturidade sexual, em torno de 5 meses. Então, a partir dos 5 meses, nós podemos colocar a fêmea já em reprodução, desde que tenha condições físicas para isso. Vida fértil, em torno de 2 anos e meio. Alimento, o que consome um alimento? Para se manter um coelho, só para se manter, tá? Em torno de 150 gramas de alimento, e depois nós vamos ver o tipo de alimento. Água, 120 ml. Produz de urina por quilo de peso vivo em torno de 65 ml. Pessoal, é importante saber o que o alimento consome, a quantidade de água, para a gente planejar. Eu quero montar um galpão de coelhos, com 100 coelhos. Bom, para 100 coelhos eu vou precisar de alimento, no mínimo 150 gramas por dia, para cada coelho. E de água, 120 ml para cada quilo de pelos, de peso, e a gente calcular nesse galpão de 100 coelhos quantos ml de água. Olha, 120 ml para um coelho de 5 quilos, eu vou precisar de 600 ml de água por dia para esse coelho. E não pode faltar água. Certo? Não pode faltar água. Animal nenhum pode ficar sem água. Animal nenhum sobrevive sem água. Animal sobrevive sem alimento. Alguns dias. Agora, sem água, o animal morre em horas até, dependendo da espécie animal. Produção de urina. Tem que saber a produção de urina e a produção de fezes, porque isso eu tenho que ter um local adequado para colocar, realizar a fermentação disso, a compostagem dessa urina e dessas fezes, para depois utilizar como adubo, que é um excelente adubo. Se eu colocar isso aqui direto nas plantas, queima pelo excesso de nitrogênio. Idade de abate dos coelhos é em torno de 75 dias, o peso de abate em torno de 2,5 kg, que dá um peso de carcaça com a cabeça em torno de 1,5 kg. Tá? Então, isso aqui são as características zootécnicas, vamos dizer assim, da criação de coelho em Nova Zelândia. Cada coelho tem a sua, cada raça tem as suas especificidades, e isso a gente tem que buscar conforme aquilo que a gente queira produzir. Tá bom? Pessoal, isso aqui eu já falei com vocês sobre as secotróficos, tá? Que é a ingestão de secotrófos, fezes moles, normalmente excretada diariamente pelos animais, e que apresenta aporte adicional de proteínas. Essas proteínas vão repor os aminoácidos, as vitaminas C, K e todas do complexo B. Isso repõe para o animal, então, isso aqui. É essencial os animais consumirem esta parte aqui, tá?
Eu sei que o meu áudio está falhando porque eu estou numa conexão bem ruim, tá, Júlio? Vai ficar gravado, pessoal, isso aqui, tá? Fica gravado, para depois vocês, então... Vocês têm dúvida, pessoal? Vocês têm dúvida? Meu áudio está bem ruim. Então não esqueça de colocar o nome de vocês aí e a turma no chat, tá? E nos encontramos então quinta-feira que vem para continuar a aula, tá bom, pessoal? Pessoal, não esqueçam de avisar os colegas do trabalho lá anterior. Vocês têm que fazer aquele trabalho, é a nota de vocês. Vocês têm que acessar os arquivos em PDF. Não é só acessar o SIGA. Tem que acessar o arquivo em PDF, tá bom? Para mim saber que vocês acessaram. Aos poucos eu estou organizando lá as planilhas. Aos poucos vocês vão recebendo, então, as presenças, tá bom? Então, tchau a todos e até a semana que vem. O trabalho é o calendário floral, Francisco, tá? É o calendário floral lá. Quem fez, fez, beleza. Quem quiser melhorar a nota, pode refazer de novo e me encaminhar por e-mail. Geel, as notas do trabalho estão lá já no calendário apícola, tá? Geel, as notas do calendário apícola estão lá, de quem fez. Quem não fez ainda está sem essa nota. Tem que fazer para mim colocar a nota lá, certo? Está lá no cigarro. Se vocês olharem, tem duas notas no cigarro. A primeira nota e a segunda nota. A segunda nota é do calendário apícola, ok? Fala, Sabrina. Eu estou bem. Agora eu estou bem. Eu vou lá retirar. Tá bom, pessoal? Então, vou encerrar a gravação aqui. E um abraço a todos e até a semana que vem. Tá bom?